a Camille. A Camille é engenheira, é voluntária líder do nosso projeto Garotas Aplicadas. E aí ela vai comentar um pouco de tudo que ela está achando até agora e contar um pouco uma outra dimensão do nosso trabalho, que é essa dimensão de pessoas que com as suas habilidades e competências se colocam a serviço do trabalho voluntário. Camille, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O professor Alessandro ainda vai fazer um encerramento ali, dar umas dicas práticas muito boas sobre essa questão das hard skills, desse posicionamento, de como a gente pode melhorar um pouquinho a nossa comunicação. E eu tenho um aviso final, e aí a gente vai deixar a lista de presença para quem quiser depois receber um certificado, né, uma declaração de que participou dessa manhã conosco, viu? Obrigada, Camille. A palavra é sua. Obrigada, Karina. Professor Alessandro, achei sensacional a conversa. Eu estou com a minha mente expandindo aqui. Bom, vou compartilhar só um pouquinho da minha história, assim, porque que eu estou envolvida com a AVEC, né? Eu sempre fui uma pessoa bem incomodada com o mundo em geral, sabe? Com as desigualdades, com a situação que muitas pessoas acabam tendo que viver porque não tem opção. E eu sempre tive muita certeza que a educação era a forma de conseguir mudar realmente o mundo. Eu tive uma experiência muito privilegiada, eu participei do Ciências Sem Fronteiras. Em 2014, eu morei em Budapeste, na Hungria. A Hungria é um país no leste europeu, então estava no regime comunista até o início dos anos 90. Então, assim, não é um país tão evoluído e tão no nível Alemanha, Inglaterra e tudo mais, mas a minha experiência lá foi absurda no sentido de querer aquilo para o meu país, para onde eu vivia, sabe? Estar num lugar onde você tinha uma desigualdade social muito baixa, onde as pessoas têm acesso à educação, a uma vida de qualidade. Aquilo foi despertou em mim a minha vontade de realmente começar a me movimentar para poder mudar de alguma forma o lugar onde eu vivo, né, que é o Brasil. Em 2017, eu estava fazendo estágio na Embraer, no escritório de Belo Horizonte de engenharia, e na Embraer tinha algumas pessoas que eram voluntárias nos projetos da AVEC, e eu fiz engenharia de sistemas na UFMG, e lá é um curso novo, começou em 2010, e o pessoal trouxe uma ideia diferente para o curso, que é uma formação de humanidades. Então, a gente tem uma carga horária não baixa, muito alta, onde a gente tem que procurar fazer algumas atividades em áreas de humanas. Então, assim, a ideia era formar engenheiros mais humanos, com empatia, que conseguissem ter uma relação diferente com o mundo, não só uma coisa técnica. E um dos percursos de humanidade, que o pessoal chama, é o voluntariado. Então, a gente tem que fazer trabalho voluntário para formar engenharia de sistemas. E isso eu acho sensacional. Todo mundo que chega nesse ponto pode falar assim, nossa, o pessoal faz porque é obrigação, e aí só vai lá e faz um negócio para cumprir mesmo. E o que eu vejo é que não, assim, todo mundo gosta muito na hora que chega nesse ponto, e eu vejo que muita gente continua, e foi o meu caso, assim, eu fazia estágio na Embraer, conhecia as pessoas que eram voluntárias na AVEC, e aí eu comecei a participar da Liga da Robótica, dando aula de programação, que é a área que eu trabalho, que eu gosto, que eu me identifico. Aí era para alunos do ensino fundamental, então pré-adolescentes, ali crianças. Então, assim, eu já tinha uma profunda admiração pelos professores. Se eu sou uma pessoa que acredita que é a educação que transforma, isso está na mão dos professores. Então, e na hora que eu me coloquei naquele lugar, né, de ensinar para crianças programação, que é algo que, assim, não está as crianças não têm ideia de que aquilo é uma possibilidade, né, então era um desafio muito grande conseguir mostrar para elas que não é um bicho de sete cabeças, que é para qualquer um, que, assim, que deveria até ser um programa de educação básica, assim, para
a formação nossa, e foi uma experiência sensacional, e desde então eu não consegui mais sair do voluntariado, principalmente da AVEC, que tem essa questão da educação tecnológica, então alia a questão da educação, que é algo que eu acredito muito, na área que eu sou formada, que eu trabalho, que eu gosto, que eu me identifico. Em 2019, a gente começou com Garotas Aplicadas, né, que é um projeto para as meninas. Então, assim, aumentou ainda a minha identificação com os projetos, e aí com as meninas do ensino médio, e foi uma realização muito grande, porque as meninas eram muito engajadas e elas se dedicaram ao projeto. A gente via, assim, da mesma forma que as crianças, né, na hora que ia mostrar a lógica de programação, como é que desenvolvia um aplicativo, também tinha a mesma resistência, não, é muito difícil, não é para mim, nunca vi isso na minha vida, e realmente, nunca tinha visto aquilo na vida, mas no final, sabe, ver que as meninas evoluíram. A gente viu menina que no início achava que era a coisa mais difícil do mundo, ajudando a colega, então deu uma satisfação muito grande. E ano passado a gente fez a edição online, foi um desafio grande. Eu sou uma pessoa, assim, acesso muito as redes sociais, assim, não sou muito ativa de me expor, mas eu vejo muita coisa. E aí eu ficava vendo essas influências, né, essas influências do sentido moda, comportamento, viagem, e a forma que elas falavam, eu falei assim, cara, eu vou ter que fazer uma coisa assim com essas meninas, porque senão elas não vão aguentar aprender programação online, né, então, assim, pessoalmente já era difícil, e aí eu acho que eu encarnei um pouco um personagem, assim, então fazia brincadeira, colocava grilo tocando no celular quando as meninas não falavam nada, e era exatamente esse cenário mesmo que o professor Alessandro falou, você está falando para uma tela que não tem ninguém com a câmera aberta, as meninas não abriam nenhum áudio, a gente teve uma aula, que foi a última aula, que eu consegui fazer as meninas abrirem o áudio, então, assim, foi um aprendizado muito grande, pensar em como passar um conteúdo tão complexo. Quando a gente fez a aula presencial do Garotas, a gente tinha mais de 10 monitores voluntários para poder auxiliar elas a construírem os projetos, a aprenderem a programação. E aqui não, era tudo online, eu tinha que passar slide, era vídeo, era falando para usar um aplicativo que tinha um joguinho que era educativo nesse sentido, então a gente teve que se reinventar de verdade, mas deu tudo certo, a gente vai começar mais uma edição, estou super animada, e só para compartilhar mais uma coisa, assim, em relação à educação, depois da minha experiência dentro da AVEC, né, eu sou formada em engenharia, nunca fiz nenhum tipo de curso relacionado à docência, então foi na raça, assim, que eu aprendi a lidar com as meninas, a como transmitir meu conhecimento, mas eu me apaixonei e eu quero estudar docência, eu quero fazer um mestrado, quero fazer um doutorado, porque eu quero dar aula. É um projeto que eu tenho para a minha vida, quero dar aula na faculdade ou no técnico, porque eu quero ensinar programação, que é algo que eu gosto, técnico, mas eu quero ensinar, sabe? É uma coisa que eu quero para minha vida. Um dia eu vou correr atrás, a vida está muito corrida ainda, mas vai acontecer mestrado, vai acontecer doutorado, para eu chegar nesse objetivo, assim. A VEC, ela trouxe isso para mim, assim, esse sonho que eu ainda vou alcançar, então, se tudo der certo. É isso, gente. Que notícia linda, em primeira mão para todo mundo, viu, gente? Ela não tinha dividido isso com a gente, não. E ela falou uma coisa que, assim,